Olá, eu quero falar contigo nesse vídeo sobre a questão social implicada no teu negócio, seja uma loja, seja prestador de serviço, que muitas vezes a gente não dá devida atenção a isso e é muito importante. E eu quero te contar dois exemplos que ocorreram comigo e que me fizeram refletir sobre isso e pensar sobre isso. O primeiro exemplo que eu quero te falar é sobre os parceiros na China. As primeiras vezes que eu ia para lá, isso faz muito tempo, a China ainda não tinha a abertura que ela tem hoje já, e era muito fechado. Por exemplo, na época eu não podia levar câmera fotográfica, as revistas eles retiravam, era revistado para entrar. Isso a gente já está falando aí de mais de 20 anos atrás. E eu ia para falar com os fornecedores e ainda era muito da China antiga. E a primeira coisa que me diziam, na época eu tinha algo em torno de 20 e poucos anos, cadê a pessoa responsável pela empresa? Era uma questão cultural, social que tinha na China. Ou seja, era só as pessoas mais velhas que tocavam as empresas, as pessoas mais gordas que eram as pessoas com mais dinheiro. E isso tudo, ainda bem que hoje já mudou na China, a relação é outra, é muito mais próxima socialmente, culturalmente de nós. Ou seja, hoje tu tem diretores que são jovens, assim como nós temos aqui no Brasil. Mas na época eu tive que entender isso e muitas vezes dizer que meu pai estava junto no processo para que eu conseguisse socialmente ser aceito para fazer negócios lá e ter a compreensão deles, porque eles não conheciam a minha realidade, que sim, poderia ser feito negócio, poderiam confiar em mim. Isso é um exemplo que eu te trago para tu refletires sobre como que é a realidade do teu cliente, do teu consumidor. Muitas vezes a gente conhece a nossa realidade, sabe da nossa casa, mas quem entrou na tua loja ou quem tu estás atendendo com uma prestação de serviço, como é que será que é a vida dele? Como é que ele teve a relação familiar, pessoal dele? E muitas vezes eu não estou dizendo para tu ir entender isso, mas respeitar que somos diferentes. E o segundo exemplo que eu quero te dar também foi fora do Brasil, foi no Paquistão, quando eu tive e conversando há muito tempo atrás, conversando com um dos parceiros, eu comentei que em restaurante internacional, tudo a gente ia comer uma comida muito parecida. E aí acontece que ele me convida para ir na casa dele. E como a gente sabe, o paquistanês, a grande maioria é muçulmanos, nossos parceiros são muçulmanos. Chegando na casa deles, a primeira coisa que eu fiz foi cumprimentar todo mundo. Me esperavam na casa, as pessoas enfileiradas, em ordem, a esposa, uma segunda senhora, os filhos ali esperando, e eu fui cumprimentar. Olha só que gafe que eu fiz, é uma questão social que eu não sabia. Eu acabei não estudando, era muito novo, não estudei essa relação e fui cumprimentar. Olha que constrangimento. Mais do que isso, na hora de jantarmos na casa dele, só eu e o nosso parceiro e o irmão dele. Mulheres e crianças não comiam à mesa. Para mim foi um choque cultural extremo na época. Mas, como eu comentei, foi um bom exemplo para mim de que a gente precisa respeitar, cada um tem as suas peculiaridades, as suas formas de organização social. E a gente precisa entender que cada um de nós tem uma relação social, ela entende a nossa sociedade de forma diferente. E sendo assim, a gente precisa, sempre que houver algo que venha na tua empresa, algo que aconteça com o teu negócio, respeitar as particularidades de cada um. Então essa é a dica que eu quero te deixar, tu ficar bem ligado nisso e principalmente quando tu for atender os teus clientes, tu entender que ele tem uma realidade bem diferente da tua. Falou? Tá aí a dica. Muito obrigado pela tua atenção. Um forte abraço.